Então, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao terceiro seminário de pesquisa em Geografia da Educação à Distância, né? Eu sou a professora mestra Silvana Araújo Maciel, a coordenadora das disciplinas de TCC. O CPGEL, ele é um evento promovido pela coordenação do curso, né, de licenciatura em Geografia, do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal do Piauí, o CEAD-UF. Então, esse evento, pessoal, ele tem o objetivo de divulgar os conhecimentos produzidos, né, dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos matriculados em TCC2, bem como refletir, né, sobre a importância da formação continuada na prática docente. Então, o evento, ele trata-se da realização das bancas de defesa dos alunos de TCC, é um momento de socialização dos trabalhos de pesquisas, desenvolvidos em todo o território piauiense, representados por discentes dos 7 polos, né, da educação à distância, o polo de Elesbão Veloso, Luzilândia, Marcos Parente, Corrente, né, Regeneração, Picos e Água Branca. Então, o evento, ele teve início hoje, dia 27/11, e se estenderá até o dia 1º/12. Então, a programação, ela está sendo divulgada, né, pelos professores orientadores nas redes sociais, como o Instagram e também nos grupos de WhatsApp. Então, nesse momento, nós iniciaremos a cerimônia de abertura com a composição da mesa de honra. Para compor a mesa de honra, eu convido a professora doutora Lívia Fernandes da Silva, que é a diretora do Centro de Educação Aberta e à Distância, do CEAD-UF. Convido agora para compor a mesa de honra também, né, o professor doutor Raimundo Wilson Pereira dos Santos, que é o coordenador do curso de Geografia, CEAD-UF. Boa noite. Boa noite, professor. Convido também a professora mestra Francisca de Jesus Cardoso Moura. Eu acredito que ela ainda não está disponível, eu acabei de receber a mensagem aqui. Então, nesse caso, eu vou convidar o professor mestrando Oswaldo Luiz Barbosa Costa, do PPGGEL UFP, e também tutor do curso de Geografia CEAD-UFP. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Estamos aguardando 2 representantes discentes, né? O aluno José Maria Alves e a aluna Eliane Vieira dos Santos. O aluno José Maria Alves da Cunha é do polo de Luzilândia e a aluna Eliane Vieira dos Santos é do polo de Corrente. À medida que eles forem entrando na sala, recebam as minhas boas-vindas, tá certo? E assim também como a professora mestra Francisca de Jesus Cardoso Moura, que estamos aguardando para compor a mesa de honra. Enquanto os demais não chegam, nós iremos, neste momento, né, passar a palavra para a diretora do CEAD-UF, a professora doutora Lívia Neri, para que ela possa dar as boas-vindas. Muito obrigada, Silvana. E eu gostaria de fazer uma saudação ao nosso coordenador do curso de Geografia do CEAD-UF, professor Raimundo Wilson, e ao professor Oswaldo Luiz, que é nosso tutor do curso de Geografia, também discente da nossa Universidade Federal do Piauí, um dos nossos programas de pós-graduação. Então, boa noite a todos vocês, aos que nos assistem também nesse evento, a minha saudação cordial e, primeiramente, parabenizar, em nome do professor Raimundo Wilson, todos que fazem o nosso curso de Geografia no CEAD, desde a coordenação, aos docentes do curso e aos discentes. O professor Raimundo Wilson tem sido um coordenador atento, cuidadoso, carinhoso, e tem, assim, alcançado um lugar muito especial no coração do Centro de Educação Aberta e à Distância, se é que nós podemos dizer assim, que tem um coração
que têm um afeto, que têm um carinho, por todo esse cuidado e a preocupação que tem demonstrado com os discentes e com o nosso curso. O professor Raimundo Wilson tem tratado, assim como acredito que como uma extensão da sua própria casa e a todos nós como extensão da sua própria família. E eu não poderia deixar de fazer essa homenagem, professor Wilson, neste momento de apresentação do TCC dessa turma, aí que envolve 7 polos nossos, Elesvão Veloso, Luzilândia, Marcos Parente, Corrente, Regeneração e Água Branca. Então, o SEAD, ele sente-se extremamente honrado pela adesão que o senhor teve nesse projeto e pelo carinho que tem tratado todos que fazem a educação à distância da Universidade Federal do Piauí. Aproveitando esse momento para dizermos também que em 2024-2 nós teremos ofertas de curso e já fica anunciada a oferta de pelo menos 400 vagas os 21 polos, mas serão atendidos 10. Então, passaremos agora para a análise de quais polos receberão a oferta, tá certo? Então, fique comunicado, que as pessoas se alegrem conosco pela oportunidade de continuarmos levando esse curso tão importante para regiões além de Teresina, ou dos núcleos que tem realmente a presencialidade de um campus da Universidade Federal com a oferta desse curso. Então, é motivo de muita alegria para nós continuarmos com essa oferta, professor Raimundo Wilson. A nossa última oferta foi a de especialização em geografia, já para atendermos os alunos que estavam aí concluindo e que já tinham concluído nas outras turmas, e agora retornaremos com a oferta de graduação. Por fim, dizer para os alunos que participam hoje desse evento que, além da oportunidade de ouvir docentes, pessoas da área de geografia, pessoas com experiência em graduação e pós-graduação, é a oportunidade de socializarmos também o que aprendemos ao longo desse curso, acho que a apresentação, com a discussão desses trabalhos de conclusão ou das ideias que perpassaram aí os últimos 4 anos das vidas de vocês, que chegaram aqui como estudantes, esperançosos, e que chegou o dia, dessa conclusão aí, desse momento que é muito importante para a devolução à sociedade desse investimento que foi feito na formação de cada um de vocês. E o professor Raimundo Wilson sabe, como eu, da importância desse investimento, ser focalizado nos lugares onde vocês residem ou mais próximo disso, porque nós com isso conseguimos manter, uma condição de formação crítica e social nas regiões que esses alunos residem, não trazendo-os para Teresina, mas que eles já podem devolver imediatamente, durante o processo de formação, todos esses conhecimentos que são investidos neles pelo povo brasileiro. E o povo brasileiro espera fortemente pela intervenção de cada um de vocês nos lugares onde vocês residem, para que os nossos jovens alunos da educação básica tenham uma formação crítica, de qualidade, e possam transformar as regiões onde residem. Bom, já me estendi bastante, então hoje a minha palavra é de agradecimento por tudo. Muito obrigada, parabéns e um excelente evento a todos e todas. Obrigada, professora doutora Lívia Neri. E agora com a palavra o coordenador do curso, o professor doutor Raimundo Wilson Pereira dos Santos. Eita! E com notícia boa, vocês ficam emocionados.
Boa noite a todos, a todas. Boa noite, professora Lívia, professora Silvana, professor Oswaldo. Com muita alegria mesmo que a gente está fazendo a abertura desse evento, terceiro CEPGEL. Tivemos CEPGEL das turmas de 2014, 2017, agora a turma de 2020. E, em nome da professora Lívia, né, a gente quer agradecer todo o apoio da Universidade Federal do Piauí, o apoio do SEAD, as nossas demandas, né, a demanda da geografia, e essa notícia aí que vamos estar com novas turmas em 2024, uma década de geografia no SEAD, em 2024 a gente completa uma década, né, 10 anos, e estamos querendo, né, promover um evento, né, para comemorar esses 10 anos, e os estudos, as pesquisas dos nossos alunos, né, estarão, né, analisadas e publicadas aqui nesse evento. Esse é um chamado para os nossos alunos que estão defendendo o TCC agora, para a gente estar apresentando também esses trabalhos no evento que vamos estar, já estamos pensando nesse planejamento para o próximo ano, que é o nosso EGEAD. Já fizemos alguns EGEADs, né? Fizemos em um litoral, fizemos em Picos, mas a pandemia atrapalhou a gente um pouco aí, e a gente está programando um EGEAD para o próximo ano, uma década de Geografia SEAD UFP. A nossa especialização também está, né, em andamento. Queremos, no futuro, ter novas edições de especialização, exatamente para atender esses alunos, né, que estão agora recebendo a graduação, logo vão estar recebendo a graduação, no início do próximo ano, eu creio, né, que todos, né, a maioria, tem alguns, né, que podem estar com algum problema aí, de ACCs, mas podem estar atentos que a universidade, o SEAD, está abrindo os períodos, né, das ACCs, e também, né, reoferta de algum aluno que estejam pendente com alguma disciplina. Então, aquele que estiver um pouco atrasado, não se preocupe que a UFP sempre abre espaço para todos chegarem ao final aí do seu curso. Mas a gente fica feliz porque a maioria, né, a maioria absoluta dos alunos, né, dessas turmas, desses polos já citados, né, estão terminando nesse período do curso, defendendo o TCC, fazendo seu estágio. Então, graças a Deus, estamos seguindo dentro da conformidade aí do planejamento. Queremos agradecer ao professor Judaso também, que deu o pontapé inicial no nosso SEAD, foi nosso diretor, hoje é nosso reitor, e eu fico muito feliz em ter aprendido muito, né, com ele, com a professora Lia, porque eu cheguei no SEAD em 2014, não sabia nada na educação à distância, e graças a Deus a gente vai crescendo junto. Então, a Geografia SEAD UFP está também reformulando seu currículo, para poder, no próximo ano, estar com um currículo novo, um currículo mais abrangente, com um currículo inclusivo, mais inclusivo ainda, e precisamos estar juntos. E aqui agradecer à equipe da Geografia, que sempre nos apoiou, o professor Leil, a professora Roneide, a professora Silvana, que foi minha orientanda de mestrado, que sempre está conosco aqui, o professor Oswaldo, e os demais, né, que não dá para citar todos aqui em função do nosso tempo, posso esquecer de algum nome. Mas, em nome deles, né, eu quero agradecer toda a nossa equipe de tutores e professores formadores. Né? Tem também o professor Wesley, que já foi coordenador de tutoria, o professor Cícero, e a Tchesca, que está conosco aqui, nos apoiando aqui na coordenação de tutoria. Então, parabéns a todos, vamos, né, participar do nosso evento, vamos socializar nossos trabalhos, tá? Eu digo nossos no sentido da geografia, né? A gente se sente dono também dos trabalhos, no sentido, né, de estarmos contribuindo com esse processo. Então, parabéns a todos e abraços geográficos. Obrigada, professor Wilson, pelas boas-vindas, né? E agora eu vou chamar para compor a mesa de honra o representante discente, né? O aluno José Maria Alves da Cunha. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professora Silvana, professora Lívia, professor Wilson, professor Oswaldo, toda a equipe do Geografia SEAD UFP. Né? É uma honra estar aqui presente, representando também os alunos. Eu que saí agora da banca de TCC, agora estou oficialmente aí formado, né? Falta somente a colação de grau. E Parabéns. eu estava... Obrigado.
eu estava aqui pensando, né, desde o ano de 2020, que a gente está aí nessa jornada, nessa trajetória, e o que a geografia contribui para a gente enquanto pessoa humana, né? Eu lembrei aí dos desafios, né, pandêmicos, realmente a estrutura do SEAD ela foi primordial, né? Eu tenho experiência também no ensino presencial, e daí eu vi que houve uma demora mais no presencial, mas o SEAD tirou de letra, né? Foi uma experiência significativa, acho que todo o conhecimento geográfico, claro, a gente acaba, né, de algum modo, necessitando de mais movimento, de mais presença, tanto é que nessa reta final do curso a gente foi oportunizado aí com muitas experiências presenciais e elas foram significativas para a ampliação do nosso conhecimento, mas todo esse tempo, toda a dedicação aí dos professores, do corpo docente, né, o apoio que a gente vem recebendo aqui no Polo de Luzilândia, tem a professora Antônia, que sempre foi muito presente com a gente, a professora Roneide, nos bastidores, fazendo tudo acontecer. Então, é um momento de celebrar, né, esse período todo de 8 semestres letivos, né, o conhecimento geográfico, ele é fundamental para a gente se construir enquanto pessoa na sociedade, né, tudo que eu aprendi nesses últimos anos tem sido aí motivo para aplicação prática, né, eu tenho aí trazido experiências também que têm me colocado enquanto, né, pensando no futuro, né, já estou no presente trabalhando a geografia, e eu fico muito honrado, muito agradecido de participar desse curso, né? Espero aí que as pós-graduações cheguem, né? As especializações, não pude participar dessa última, né? Mas já estou esperando pelos editais, porque a ciência geográfica para mim é uma paixão, né? Estava até comentando há pouco na banca de TCC, já estou esperando aí 14 livros, tomara que a Amazon me entregue até semana que vem, porque eu gosto muito da ciência geográfica, gosto da leitura, né? Da geografia, gosto de entender todos os seus fundamentos, e isso para nós que estamos aí, que estamos saindo do curso, finalizando esse ritual de passagem, tem sido muito significativo, né? O Piauí ganha, né? Toda a nossa sociedade ganha com um curso que tem a sua robustez, né? Que tem o seu desempenho aí já consolidado, ano que vem já faz aí 10 anos, né? Então é um curso que está consolidado no cenário regional, né? Formando né, muitos geógrafos competentes, de vez em quando eu vejo aí alguém passando nos concursos, né, fazendo pós-graduações em nível de mestrado e depois em doutorado. Isso só mostra a competência, né, tanto do SEAD quanto da UFP, né, de proporcionar a nós discentes uma educação de qualidade, né, com toda a dedicação. E isso, para mim, até o momento tem sido bastante significativo. Fico muito honrado de poder estar aqui presente, né, falando, narrando um pouco do que eu vivi nesses semestres letivos e que, para mim, foram extraordinários. Muito obrigado, sua gratidão. Obrigada ao representante discente, José Maria Alves da Cunha, né, pelo seu depoimento, relatando um pouco sobre o tempo, né, que esteve no curso de Geografia. O discente, ele é do Polo de Luzilândia, como já havia mencionado anteriormente. Muito obrigada, José Maria. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra, né, para o professor mestrando Oswaldo Luiz Barbosa, professor tutor também, né, do curso de Geografia. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos. Nós iremos dar início à nossa palestra de abertura do nosso evento, do nosso terceiro seminário de pesquisa em geografia de aplicação à distância da Universidade Federal do Piauí, que será ministrada pelo professor Denilson. A palestra em si, ela terá como tema a formação continuada, reflexões sobre os desafios e perspectivas do professor de geografia. Nós vamos observar, agora em diante, um pouco sobre a trajetória de vida do nosso palestrante, do professor Denilson.
Professora Silvana, professor Oswaldo, a professora Lívia saiu, né? Já acho que saiu da sala, foi isso? E a gente quer agradecer, né? Para poder desfazer a mesa, né? Sim, pois é. Eu pedi um momento de fala para o professor Oswaldo para ver se os outros representantes entravam, mas aí ele iniciou com a palestra. A professora Lívia ainda está na sala? Não, né? Então, neste momento, desfaz-se a mesa de honra, né, para dar continuidade ao evento. Obrigada a todos os presentes. Convidamos os presentes, né, para assistirem à apresentação da palestra. E agora sim, né, professor Oswaldo, eu passo a palavra para a gente ouvir a sua mediação e dar continuidade ao evento. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Daremos início ao nosso seminário de pesquisa em geografia a partir da nossa palestra de abertura, né, que será ministrada pelo professor Denilson Barbosa. Então, a sua palestra terá como tema geral a formação continuada, reflexões sobre os desafios e perspectivas do professor de geografia. Bom, o professor mestre Denilson Barbosa dos Santos, ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, UFP, doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Piauí, é geopedagogo, graduado em Geografia e em Pedagogia, possui licenciatura plena pela Universidade Estadual do Maranhão. Especialidade em 6 áreas de educação: educação de formadores de professores, FACEMA, educação do campo pela UEMA, supervisão, gestão e planejamento educacional, educação profissional integrada à educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, psicologia da educação pela UEMA, atendimento educacional especializado pelo Instituto Dom Bosco, atua como consultor e assessor técnico de assuntos educacionais pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEMET, de Aldeias Altas, Maranhão, é professor substituto do Departamento de Educação do Centro de Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão, SESC-UEMA, é professor de Geografia efetivo da Rede Municipal de Ensino de Matões, Maranhão, é professor dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, do Instituto de Educação Antena e do Instituto Sentidos, é formador de professores de educação básica da rede pública e privada do ensino dos municípios da região leste do Maranhão, possui experiência no ensino de geografia e como pesquisador e escritor no campo educacional, com foco na inclusão escolar, na formação docente e práticas pedagógicas nos diferentes níveis de ensino, etapas e modalidades de ensino como educação de jovens e adultos, educação inclusiva, educação do campo, educação ambiental, educação infantil, é membro do Grupo de Pesquisa e Extensão em Ensino de Geografia, no PEG-UFP, é membro do PEG, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão da Educação de Programas de Pós-Graduação em Educação, membro do NUPEC Campo, do Núcleo de Pesquisa em Educação do Campo, de Programas de Pós-Graduação em Educação, membro do Conselho Científico da Revista Geografia, publicações avulsas da UFP, membro do CIEP, Centro de Inovação e Conhecimentos para as Excelências em Políticas Públicas Pareceristas, Revista Equador, do PPG-GEO-UFP, e gestor, presidente do Geopedagogo, Consultoria e Assessorias Técnicas Educacional. Então, seja bem-vindo, professor Denilson. Desejamos uma excelente palestra e aos demais que estão nos assistindo, desejamos também uma boa palestra. Lembrando que, após a finalização da explanação do professor Denilson, nós poderemos ter algumas questões, alguns levantamentos que serão colocados no chat, e à medida que o professor Denilson finalizar, nós iremos realizar essa mediação dessas perguntas, dessas interações no chat.
Boa noite e boa palestra, professor Denis. Boa noite, professor Oswaldo, Luiz, obrigado pela acolhida. Agradecer também o convite, professor Raimundo Wilson, ex-orientador do mestrado, a professora Roneide, a professora Silvana e tantos outros que estiveram conosco nesse processo, né? E dizer da satisfação nossa em retornar a essa casa, sobretudo, da importância da proposta deste evento, né? O CPG que vocês estão propondo, esse seminário de pesquisa e geografia, e com essa temática, e sobretudo articulando essas formações continuadas com a DFE TC6, enriquece muito a formação acadêmica inicial e também continuada, e, sobretudo, favorece o pensar geográfico em todas as perspectivas, porque o sujeito ele se constrói e se processa nas relações com o outro. Né? Então, parabéns. Eu queria compartilhar na tela os slides que eu enviei para o meu professor Raimundo Wilson e para a professora Roneide, que a gente vai conversar sobre isso, as propostas. Se tiver, senão a gente conversa mesmo sem eles. Eu enviei só para questão de ilustração. Na verdade, é um bate-papo, uma conversa, porque lá no chat também fica à vontade lá no chat para se inscrever, também para participar, levantar questionamentos, perguntas, porque a ideia da formação hoje ela é vista nesse processo dialógico, né? E todos nós professores temos um processo, eu costumo chamar de processo invertido, né? Ou simetria invertida, porque o professor formador, à medida que ele forma também, ele se forma, à medida que esses processos ele se inverte, né? Hora nós estamos formando, hora estamos formados entre nossos pares, né? E a proposta justamente é conversar sobre isso, é conversar sobre essa perspectiva dessa formação continuada, das vivências geográficas, das nossas e dos outros, né? E também pensando a perspectiva dos desafios que se impõem hoje na prática docente de geografia, né? Nós nos convidamos a pensar também nessa conversa, um convite a gente pensar, sobretudo, sobre os nossos sonhos e a intimidade que nós temos. Ser professor de geografia, docente da geografia, exercer a docência... Só um momento aqui. Essa perspectiva de exercer a docência a partir da geografia, já dizia Paulo Freire, né? É impossível realizar um sonho se você não tiver intimidade com a sua realidade. E, sobretudo, a própria geografia, seja ela ciência geográfica, seja ela enquanto componente curricular, ela nos permite ter esse conteúdo vivo, né? Esse contato direto com o conhecimento. E, sobretudo, com as geografias da própria vida, né? Pensar essa formação do ser humano como todo, que geografiza, que espacializa, que transforma e que é transformado nesse processo, né? Sobretudo em pensar para a gente nesse convite, já que a temática é bem ousada e achei interessante de refletir sobre a formação continuada, reflexões sobre os desafios e perspectiva do professor de geografia, também é um convite de nos pensarmos a partir do nosso desejo de ser o professor de geografia que nós gostaríamos de ter. Geralmente que é um bom professor, excelente. E eu, como me coloco nessa condição? É pensar também como é que eu estou investindo na minha formação inicial, na minha formação continuada. Agora há pouco eu vi o depoimento do, acho que é José Cunha, em que ele falava na última etapa do TCC, e que a gente possa, na graduação, na formação inicial, não esperar o final do curso, a diplomação, a colação de grau, para nos percebermos professores, e começar a nos vermos como professor de geografia a partir do primeiro dia de aula do curso de graduação. A docência ela se faz com esse par dialético, com o dizer do outro, com esse envolvimento. É pensar nessa formação nossa que nós tomamos como uma responsabilidade. A escola pública, a universidade pública, ela mudou a minha vida e de tantos outros, e a de vocês também. Sobretudo, fazer valer essa formação, porque a formação ela não é só dada. A formação ela é construída por cada um de nós. Por isso que ela não é estanque nesse momento da colação de grau, ela é permanente, ela é contínua. Pensar também nessa nossa conversa, já que... Mas qualquer coisa, já pode compartilhar os slides na tela para o pessoal ver, né? Então, nosso convite aqui é pensar, a partir da discussão de Silvio Leite, que é do professor também de geografia, a discutir alguns aspectos que envolvem a trajetória profissional docente da geografia, seja a nossa formação acadêmica, inicial ou continuada, pensar também a nossa carreira docente em geografia, que a gente vai se firmando como professor nesse processo. Nós não nascemos professores, nós nos tornamos professores no processo. Não é a graduação que me faz professor. É o exercício da docência e essa relação dialógica com os pares que a gente vai se constituindo docente. Porque a docência, ela implica seu par dialético, que é o outro. Nós nos formamos com os colegas de turma, com os professores que nos formaram, com a educação básica que passa por nós, na casa, no bairro, com outras pessoas que cruzam o nosso caminho
as nossas convivências. A geografia nos permite essas diversas espacialidades, esses diversos lugares que intercruzam, e até os não lugares. Ela nos faz perceber, para além da aparência, que é a nossa percepção geográfica das coisas, a leitura, o raciocínio geográfico, o pensamento geográfico. Vamos pensar também, sobretudo, as nossas vivências, as minhas enquanto acadêmico, seja na graduação, na pós-graduação, mestrado, doutorado, seja na prática diária de sala de aula, na educação básica ou no ensino superior. E também a de vocês, e a de todos nós, e os desafios que se cabem ao professor, mas, sobretudo, também apresentando com vocês perspectivas, os caminhos que nos levam a pensar uma geografia a curricular, escolar, mas também científica. Pensar essa formação que se constrói o conhecimento. Nos faz pensar também a formação como algo que pertence ao próprio sujeito. Embora a temática que vocês propõem é formação, nós entendemos ela não como formação de formato, de pronto e acabado, mas como uma educação. A educação que ela é permanente. Ela é autoformação, ela é heteroformação, porque a autoformação eu me formo, eu busco a minha formação continuada, né? A hetero é aquela que é formada entre os pares, entre os diferentes, né? Entre os sujeitos. Que a gente possa buscar ela como contínuo, porque nós não estamos prontos a acabar, nós estamos em permanente formação, a aprender. Por isso que é importante a abertura de se permitir querer aprender constantemente. E o professor, em sala de aula, sendo educação básica, sendo no ensino superior, ele, quando está aberto, ele aprende muito mais do que ensina com seus estudantes. E entre os pares, aquele momento de formação que a gente tem, como planejamento, de conversa, de troca de experiência entre os pares, também é formação continuada. Não é somente aquela que eu paro para fazer a especialização, fazer um mestrado, ou fazer um curso de 40 horas, por exemplo. Também esses momentos de troca de experiência, de conversa, e, sobretudo, de ouvir, né? Porque nós não estamos prontos. E, sobretudo, tem coisas que o Oswaldo sabe que eu posso aprender com ele, que eu possa dizer, olha, eu não consigo fazer isso. Então, que a gente possa perceber que a formação continuada é para além dessa que a gente para se investir nela. Mas esse encontro também se faz. Um outro ponto a conversar com vocês é apresentar, que a gente se apresenta, essa formação continuada, ela se apresenta no nosso desenvolver diante da nossa própria trajetória de professor. Os nossos diferentes itinerários formativos do passado, do presente e as perspectivas para o futuro na carreira. Por isso, falando de carreira docente, a gente vai se construir desenvolvendo. Profissionalmente, nós nos desenvolvemos no processo, no exercer a docência. E nesse processo, a gente constitui os saberes da docência, os saberes da profissão, os saberes da experiência, articulado com saberes curriculares, os saberes didáticos. Também nos faz pensar a respeito do professor, da professora, da geografia, de geografia, como reflexivo. Aquele capaz de pensar antes, durante e após a ação. Ele não se vê como tarefeiro, mas executor de tarefa. É o professor que busca essa forma continuada para pensar sobre o que faz, como faz e por que faz. E, sobretudo, nos faz pensar como praxe e não como prática. Nós, da geografia, não buscamos uma prática, porque a prática ela é utilitarista, ela é espontaneísta, ela não se reflete. Mas a prática como reflexiva, a prática como praxe, que ela é intencional, ela é consciente, e ela busca a transformação de si e daqueles que estão sob a responsabilidade. Nós vamos colocar o F5 e passar na próxima tela para a gente, tá bom? Nos faz pensar sobre isso. Busca a consciência. E, sobretudo, a geografia tem esse papel na formação do sujeito, da formação cidadã. Já dá um F5 para mim, por favor? Exato. Eu estou bem aqui nessa tela mesmo. Dá no F5 para mim. Né? Nos faz pensar sobre isso, a formação cidadã, o papel que ela tem na formação do outro, do sujeito. Já falei, exato. Dá um F5. Perfeito. Opa. Nesse processo, pensar sobre isso, né? Pensar que a gente produz conhecimento na prática, e a nossa sala de aula é uma sala de aula que é o nosso maior laboratório de pesquisa, de formação, de investigação, de reflexão sobre o nosso fazer docente. E, sobretudo, nós nos formamos nesse processo. Parece paradoxal, mas não, nós temos uma autoformação também. No nosso fazer docente, nós também nos provocamos a nossa autoformação. A gente precisa transitar sobre isso, sobretudo entender que a gente não é somente isto. Né? A gente precisa tirar as imagens que o outro constrói a nosso respeito.
e que eu posso ter referenciais, eu tenho minhas referências, eu tenho vários professores que marcaram a minha prática docente, a minha docência, né? A gente usa como referência. Pode passar, por favor, para mim. Pronto. Volta para mim, só a tela, só mostrar como eu estava no início, Oswaldo, por favor, professor Oswaldo. A tela anterior. Pronto, era essa tela que eu queria mostrar para vocês lá no início. Veja que a curiosidade, pensar na formação continuada nossa, com essa nossa curiosidade de querer descobrir mais, melhorar nossa prática docente, de voar nesse balão, que é o exercício do pensamento geográfico, a gente reflete sobre o nosso fazer docente, a gente constrói conhecimento e faz os nossos estudantes pensar também, não o aluno, que o aluno, a gente etimologicamente falando, vem do latim, é aquele sem luz, né? O estudante, assim como o professor, tem luz, produz conhecimento. Nesta imagem, do voar, de permitir que o estudante tenha autonomia, se liberte, porque o conhecimento geográfico, ele une tudo, mas também liberta o sujeito, né? Forma cidadão, né? Por isso está aí a frase de Paulo Freire, né? A gente precisa ter intimidade. E a formação continuada, o exercício da docência nos permite ter intimidade com a geografia escolar, com a geografia enquanto ciência e, sobretudo, com esses saberes que a gente se constitui. Pode passar agora para mim, só para a gente poder mostrar essa imagem, que a gente tem que ter essa curiosidade da busca, o desejo de querer aprender mais, sempre mais com o outro. Pode passar a próxima tela para mim, por favor. Com o outro e não para o outro. A gente trabalha com os estudantes, não para eles. Ok, já falei essa tela aqui na próxima tela. Também já falei essa tela aí, para passar na próxima. Portanto, pensar a formação continuada é compreender ela como educação, sendo um processo direcionado ao fazer docente e à sua profissionalização. Como diz Pedro Demo, a gente precisa evitar que nós, professores brasileiros da geografia e de tantas outras áreas, evitemos contabilizar canudos, já que o conhecimento, o aprendizado não comparece. Ele precisa fazer a formação continuada com a intencionalidade de aprender, de construir, e que essa formação continuada ela possa refletir, ela possa ter desdobramentos na nossa prática docente. Talvez eu tenha uma formação continuada, mas quando volto para a minha escola, para a minha sala de aula, eu continuo fazendo sempre da mesma forma que eu sempre fiz. Não há mudança. Então, a formação continuada da geografia geográfica só faz sentido se a gente utilizar o que a gente aprendeu na formação continuada para mudar, para tornar melhor o nosso fazer docente. Consequentemente, se profissionaliza. Nós não somos qualquer pessoa, nós somos profissionais, nós temos formação para isso. A gente precisa estar continuamente nos profissionalizando o nosso fazer docente. Na próxima tela, a gente vai perceber também sobre isso, que justamente essas diferentes formas de ensinar nos faz pensar como, na minha formação continuada, eu vou perceber que existem diferentes formas de ensinar. E aqui eu trago uma perspectiva nossa da inclusão, porque também eu gosto muito da ideia da inclusão, entender que os sujeitos, eles não aprendem de uma única forma, eles não se desenvolvem de uma única maneira, eles exploram diferentes processos cognitivos, mobilizam diferentes processos cognitivos. Portanto, nós, enquanto professores da geografia, na nossa formação continuada inicial, precisamos nos permitir a compreender, a entender como o sujeito aprende, como ele constrói seu saber geográfico. E aí eu preciso saber os diferentes processos cognitivos que eles mobilizam. Portanto, perceber as diferentes formas que eu posso criar para ensinar, para o outro aprender. E nesse processo dialético, nós também aprendemos muito. Que a gente possa, a partir do nosso saber construído na docência, na profissão e na formação continuada, ter a capacidade de refletir sobre as nossas ações. A própria palavra educação, ela é formada por dois termos, educar a ação. Uma ação que deve ser educada para o exercício, para a ação individual, processual e coletiva. Nós somos sujeitos que desenvolvemos ações individuais, nós fazemos coisas sozinhos, mas também processualmente, continuamente, estamos agindo, mas refletindo. E coletivamente, porque somos sujeitos sociais, vivemos em sociedade, trabalhamos em equipe, em grupo. A gente não constrói sozinho, né? Constrói com o outro. E a gente precisa aprender esses diferentes saberes, né? Do aprender a conhecer, do aprender a fazer, né? Sobretudo do viver junto, né? A gente precisa compreender esses processos. E aí desenvolver novas práticas pedagógicas, uma perspectiva. A sociedade nossa contemporânea do século XXI, ela está demandando um estudante que é diferente do professor e da escola. A gente precisa nos reconectar. A escola no século XXI, o professor no século XXI com esse estudante. Porque existem diferentes propostas de produção do conhecimento geográfico.
e as pessoas aprendem de maneira diferente. E aí, evidentemente, que essas novas práticas pedagógicas que se permitam envolver o sujeito, trabalhar com eles e ouvir o outro, são desafios que se impõem. Não são dificuldades, são desafios. Portanto, são estímulos para nós buscarmos suprir essa lacuna formativa nossa na formação continuada. Já buscar ela é justamente porque nos falta algo. Porque a graduação não é só da geografia, é de qualquer curso. Não garante uma formação plena. Por quê? Porque deixa lacunas. Eu sou um exemplo disso. Eu sou geopedagogo não por à toa. Eu sou formado em geografia, mas também em pedagogia, porque os saberes pedagógicos que eu precisava na geografia para ensinar a educação básica me faltou na geografia. E eu precisava ter esse embasamento. E eu não sobreponho, as duas andam comigo, por isso que é geopedagogo. A geografia e a pedagogia, elas articuladas comigo, elas ambas contribuem no meu fazer pedagógico, no meu fazer enquanto docente. Na próxima tela a gente vai ver isso, que se reverbera na nossa carreira docente. Porque essa formação continuada, ou a educação continuada, que eu gosto mais do termo educação continuada, ela é esse processo que não termina. Por quê? Porque nós estamos em permanente formação, nós estamos abertos a aprender, nós não estamos prontos e acabados. Por isso que não é formação, não é formato. Que formato é de caixão, está morto e enterrado. Nós estamos vivos, e sobretudo aprendendo com o outro, né? Sempre se renova. E a geografia, por ser um saber vivo, está em permanente transformação. Nós temos os saberes clássicos, geográficos, sim, mas temos saberes em permanente transformação. As coisas são mutáveis, né? E são saberes em ação, porque nós aprendemos e construímos o saber da docência no fazer da docência, no exercício da profissão docente. São saberes da experiência, do fazer, os saberes da profissão, que se somam e se articulam e se complementam com o saber didático, curricular e pedagógico. E aí faz parte da nossa carreira docente, a gente se constrói esse processo. A nossa carreira, ela é um processo de construção e de reconstrução. O que eu sou hoje, depois de 18 anos de docência, é muito diferente de 18 anos atrás, quando eu comecei a docência. A gente vai se refazendo nesse processo. Porque o Antônio Nova, que é um autor português, que trabalha muito a formação continuada, ele diz para a gente, olha, naquilo que nós ensinamos, tem muito daquilo que nós somos. E naquilo que nós somos, tem muito do que nós ensinamos. Você não tem como separar a minha identidade docente da minha identidade como pessoa, como cidadão. A pessoa que eu sou está muito imbricada aos seus valores, a forma de pensar. Né? Estão imbricados nisso. Por isso é importante trabalhar com a cartografia social. Mapear, produzir, permitir que esses estudantes vivenciem esses espaços geográficos que é do cotidiano deles, que eles não têm esse olhar geográfico. A cartografia nos permite. Por isso, a forma continuada em geografia, vou trazer para vocês alguns cenários e perspectivas. Primeiro, é dizer que atualmente é demandado, não é só agora, em 2023, mas já há um bom tempo, se demanda de todos nós, professores, que possamos ser profissionais docentes reflexivos. Que a gente abandone a ideia do espontaneísmo, a ideia do docente como tarefeiro, mas como aquele que reflete sobre a situação, que sabe o que faz, como faz, por que faz, que tipo de sujeito queremos formar. Pensar a geografia como aquele papel importante que tem na formação cidadã dos outros, né? Valorizando, evidentemente, os saberes experimentais, os saberes da experiência. Porque por muito tempo achou que o saber da experiência não valia de nada, só o saber acadêmico científico. A gente entende hoje que ambos se complementam, não são excludentes, são complementares. E são o saber da experiência que vão consolidar aquele saber acadêmico que nós aprendemos na geografia acadêmica, que quando chega na escola, precisa fazer a transposição didática, que é tornar o saber acadêmico geográfico um saber didático, um saber fácil de aprender, um saber que o outro vai compreender. Por isso que é importante, nesse saber ser professor reflexivo, entender a escola como espaço, como locus da formação continuada e do desenvolvimento profissional, nosso desenvolvimento profissional. Já dizia Silvio Leite, mas, sobretudo, também baseando as ideias de Vera Kandor e tantos outros autores que discutem a importância da escola como lugar. Porque a escola, o lugar da formação continuada docente, é o lugar da profissão, é o lugar do exercício da profissão. E o lugar do exercício da profissão docente é a escola. Portanto, é o melhor ambiente para formar o professor em serviço é na escola, porque é lá que estão nossas vivências, é lá que estão nossos dilemas, é lá que estão as nossas dificuldades, é lá que está o nosso laboratório, que é a sala de aula dos estudantes. E a partir dessa relação colaborativa dos pares,
professores, a gente consegue no HTPC, por exemplo, em outros momentos, trocar as experiências e formarmos junto. Na próxima matéria, a gente vai ver também justamente essa informação, né? Que o professor deve ver a escola não somente como lugar onde ele ensina, onde ele trabalha, onde ele cumpre a carga horária, mas, sobretudo, como lugar onde ele aprende. Ele aprende o ser professor, o exercício da docência, ele aprende a tornar melhor sua prática, ele reflete, mas ele aprende com seus pares professores, mas também com seus estudantes. Os estudantes, a gente vê aberto ao dizer deles, a gente aprende muito mais. Inclusive, melhorar nossa prática docente, porque eles vão apontar caminhos, eles vão apontar elementos de como eles aprendem. Nós dominamos o saber geográfico, eles não, em graduação básica, por exemplo, mas eles apontam o caminho. E a gente pode aproveitar isso para explorar, como ponto de partida isso, para favorecer o aprendizado significativo da geografia. Né? É ali também na escola, no espaço escolar, que constitui como o espaço de formação docente e nosso desenvolvimento profissional. Por isso que nossa identidade ela é mutável docente, a gente está se constituindo, nós vamos reinventando. Na próxima matéria, a gente vai ver também uma outra perspectiva, justamente de entender esse processo formativo continuado da geografia nossa. Na próxima tela, para mim, por favor. Olha aí. Dio, lá na década de 70, Dio já revelava isso. Eu achei interessante essa fala dele, porque ele diz assim, quando se diz que um professor tem 10 anos de experiência, será mesmo que tem? Ou tem 1 ano de experiência repetido de 10 vezes? Lembra anteriormente eu falava que hoje se busca um professor reflexivo. Porque é esse que tem 10 anos de experiência, que não reflete, que não muda a sua prática, que não se forma, que não busca aprender, ele vai continuar com aquela lâmina. Vocês são muito novos, não devem lembrar. Mas existia nos anos 2000, da década de 90, chamado um retroprojetor. Essas coisas da Tachou hoje. Usava-se lâminas. E tem professores que até hoje usam essas lâminas repetidas vezes, não muda. Os anos passam e permanece. O caderninho amarelo. É isso que diz, não adianta acumular anos de experiência, dizer, eu tenho tantos anos de docência. Será que tem mesmo? Você se reinventou? Você refletiu sobre isso? Buscou se formar no processo? Buscou aprender com o outro? Buscou melhorar? Você trabalha essa parte docente para você? Ou você busca desenvolver seu trabalho docente com os estudantes? A aula boa que você planeja para você? Ou são para os estudantes? Quem precisa aprender é você ou os estudantes? Quem precisa ter o processo facilitado é você ou ele? Então, a gente planeja para facilitar nosso trabalho. E, na realidade, se planejar nossas aulas é para facilitar o processo de construção do conhecimento dos estudantes. E, automaticamente, a gente facilita o trabalho, porque eles estão envolvidos no processo. Por isso, a gente tem que refletir sobre isso, né? Nós temos realmente tempo de experiência ou nós temos anos repetidamente? Né? Pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre que tipo de professor eu quero ser. Geralmente eu quero ter um professor assim, e eu falo do que eu quero ter. Em vez de eu querer ter um professor, por que eu não busco ser esse professor que eu tanto desejei ter? Né? Na próxima matéria, a gente vai ver justamente sobre isso, né? A gente vai aprofundar essa discussão, que é justamente destacar o desafio docente que se impõe no século XXI, nessa aula de geografia, sobretudo na carência das habilidades específicas para lidar com o contexto heterogêneo dos alunos que caracterizam o ambiente escolar do século XXI. Nós temos alunos hoje nas escolas comuns, regulares, que trabalham na perspectiva da inclusão. Nós temos turmas heterogêneas, diferentes sujeitos, diferente necessidade, e demanda de nós não somente abordar o conteúdo. Verbalizar, oralizar, não significa ministrar aula. Nós podemos transformar esse oralizar em provocações, em perspectivas que favoreçam que esse aluno queira aprender. Um exemplo disso, os estudantes, eles percebem, eles têm encantamento, interesse pela geografia, pela geografia, quando eles percebem que este professor, esta professora, ela tem motivação, ela tem intencionalidade, ela tem sentido, ela tem significado. Ou seja, que o fazer docente de geografia desse professor, professora, tem sentido para ele, tem significado. Ele se envolve com aquilo. Isso revela nos estudantes, porque ele percebe que o professor lá não está somente cumprindo horário, cumprindo um rol de conteúdo, mas, sobretudo, é o que move, particularmente a educação que me move, a geografia me move, a pedagogia me move,
A sala de aula, para mim, não é trabalho. É um espaço de diversão. Eu aprendo muito mais, eu desenvolvo muito mais. Não é um fado, né? A gente faz o que gosta. E o aluno percebe isso. Por isso que eu disse que a educação pública mudou minha vida. E é por esta razão que eu não posso negar aos estudantes das minhas turmas, que estão sob meus cuidados da estabilidade, aquilo que foi negado a mim na minha educação básica. Eu tive lacuna na educação básica, eu tive lacuna no ensino superior, na pós-graduação, mas nem isso é motivo para que eu possa negar aos estudantes, ou seja, fazer como fizeram comigo, ao contrário. Eu pego aqueles que foram referências na minha formação e busco encontrar o meu caminho, a minha identidade docente, para contribuir na formação do estudante. Na próxima matéria, perceber que os sujeitos são diferentes, heterogêneos, então eles percorrem caminhos diferentes. Na próxima matéria, ver que Costela, eu acho formidável que ela nos permite a buscar as entrelinhas do fazer docente na geografia. Ela diz que o professor carrega em seu universo experienciado. Olha aí, experienciado. Nos faz lembrar lá na geografia, lá do elementar. Nós aprendemos a geografia sobre o espaço. Nós temos o espaço vivido, o espaço percebido e o espaço concebido. Olha aí que a gente vai lembrar disso, da psicogênese da construção do conhecimento geográfico, né? Do espaço vivido, percebido ao concebido, né? Construído. E temos o experienciado, né? O vivenciado por nós, né? Somente quem tem experiência que pode contar. Aquele que não experiencia, nada lhe afeta, nada lhe toca, né? Como diz La Rosa, né? A condição de ensinar a aprender. Nós precisamos primeiro a ensinar a aprender, a nós mesmos e aos estudantes. Porque aprender, ele é um processo que precisa ser aprendido, porque aprender a aprender, de ensinar a ver, a enxergar, a perceber, porque perceber vai para além de ver. Por isso que ela usa o verbo ver e enxergar, porque ver e enxergar não é sinônimos, embora parecidos. Do mesmo modo, perceber. Por isso que a percepção geográfica é importante, né? De ensinar a compreender o que não está posto, o que não está visível aos olhos, porque os nossos olhos não veem. Quem vê são nossos conceitos. Os nossos conceitos geográficos nos faz perceber as coisas e dar sentido a elas. Exemplo disso, a gente passa numa rua, tem buraco, e a gente nunca viu esse buraco. Um dado dia a gente cai nesse buraco, ou tropeça nesse buraco. A gente passa a perceber, nunca mais vai ver isso. Por quem dirige carro ou pilota moto, a gente já sabe os meandros, né? Vai contornando. A gente já sabe aquela rua tem aquele buraco, aquela perspectiva. São percepções geográficas. A gente percebe, né? Que é muito mais do que ver. Precisamos ver o que está posto. E, sobretudo, provocar o estranhamento. O professor de geografia, na sua praia docente, e busca na formação continuada também, a justamente provocar nos estudantes o estranhamento, para desnaturalizar aquilo que é dado. Daqui a pouco eu vou explicar por que essa palavra estranhamento. Na próxima tela, vamos lá, na próxima tela, a gente vai ver justamente isso. Eu pego a ideia da professora Costela, né, sobre isso. Ela nos pega o exemplo do livro didático, que a gente pega o livro didático de geografia do 6º ano, 7º ano, 8º, 9º ano, ensino médio, enfim. Esse livro didático é posto, ele está dado a informação, e se a geografia não provocar os estudantes para estranhar, ele vai passar como verdadeiro, e não é. Olha essa informação didática. Na atualidade, as casas dos humanos dispõem de energia elétrica, água encanada, ar-condicionado e outros serviços básicos. Essa informação está dada no livro didático. Mas, se o professor não provocar os estudantes para refletir, será se todas as casas hoje, 2023, têm água encanada? Tem energia elétrica? Tem ar-condicionado? Ou casas que não têm água encanada, não têm energia elétrica, só do passado? Todos têm casa para morar? Olha o estranhamento que o professor tem que provocar isso, fazer o aluno pensar. Senão não vai ficar dado pelo dado, a informação pela informação. Geografia não é passar informação, é produzir conhecimento geográfico, fazer o exercício do pensamento geográfico, do raciocínio geográfico. E aí, por isso a provocação, porque senão vai estar posto. Um outro exemplo que dá para a gente é que diz lá, no Rio Grande do Sul, população branca, só tem brancos. E aí, se o professor de geografia também não se provocar os estudantes, ele vai compreender, vai internalizar, naturalizar que lá só tem branco. E a provocação será só tem branco? E a gente vai ver que não, que historicamente a formação do povo é negro, é escravizado.
tem lá as contribuições, né? E não é só branco. Então, a gente precisa desnaturalizar as coisas postas no livro didático. Então, isso é o papel da geografia, a formação continuada nos faz isso, porque a gente aprende outra perspectiva, ampliar nosso conhecimento, nossos horizontes. Na próxima tela, vai ver também uma outra perspectiva, que é agora as vivências. Eu trago esse livro, é uma construção nossa, produção minha, professor Denis Barbosa, professora Elielda Guiar, professor Johnny Silva e professora Cássia. 2 professores de geografia e 2 de história. Construímos a história e geografia de Ideias Altas a partir dessas vivências geográficas e históricas, explorando a geografia do município, do lugar, não como algo estanque, isolado, mas estabelecendo conexões, porque existem as conexões, né? As escalas, e produzindo a partir do lugar a geografia, e, sobretudo, ampliando a visão dos estudantes, para que compreendam também que, a partir do seu lugar, que eles estão acostumados, que eles não percebem, que eles passam a olhar a geografia. E aí esse livro ele surgiu dessa necessidade, é um livro didático, porque nas escolas não tinha um livro didático, e a cobrança era no ensino de geografia local do município, porque eu não tenho material, e eu não preciso de um livro para ensinar geografia local. O próprio estudante pode ser orientado por todos nós a pesquisar, a vivenciar, a trabalhar cartografia social, a mapear, a produzir, a conhecer a geografia do local, e a gente fazendo as conexões, né, com os outros lugares, com os estados, com o mundo, porque não é isolado, há conexões. Por isso, essa semana, sexta-feira, agora 24, esse livro, nós, autores, fomos premiados, na próxima tela, com o prêmio Jatobá de Literatura, pela contribuição dele dada ao município, sobretudo, para a geografia e para a história do município. Na próxima tela, e hoje ele é usado em toda a rede de Aldeias Altas, Maranhão, como material didático. Na próxima tela, vê isso, que é o prêmio Jatobá de Literatura, que faz referência ao lugar, porque Aldeias Altas é onde tem o povoado Laranjeiras, onde nasceu o poeta Gonçalves Dias, que este ano fez 200 anos. E por isso o prêmio Jatobá de Literatura, que faz referência às matas do Jatobá, onde nasceu Gonçalves Dias, no povoado Laranjeiras, município de Ideias Altas, que anteriormente era Caxias, Maranhão, década de 60, se desmembra. Olha aí as conexões. Ele se emancipa, né? E aí, sobretudo, Gonçalves Dias hoje, ele, na próxima tela, ele é um poeta do mundo, ele não é mais de Ideias Altas de Caxias, Maranhão, ele pertence ao mundo, né? E aí, sobretudo, essas conexões. E aí, na próxima tela, a gente vai ver isso, né? Por isso que é importante as vivências nossas. Olha, sexta-feira, antes da premiação, tá aí o prêmio Jatobá, literalmente o Jatobá, e o Círculo comemorativo 200 anos de Gonçalves Dias. E a gente recebeu esse prêmio em reconhecimento à contribuição literária, geográfica, desse livro que trata sobre a história e geografia e aponta caminhos para o estudante aprender. A gente teve a oportunidade de escrever também sobre as questões ambientais do município, os impactos, sobre a história, a localização, as paisagens, a questão da vegetação, do clima, e tudo isso articulado. Descobrimos que no município ninguém sabia que lá nasce uma das bacias hidrográficas do Maranhão, que é a bacia do Rio Muni, que nasce em Aldeias Altas e deságua também no Maranhão. Ela é genuinamente maranhense, mas que ninguém sabia, e a nascente está lá no povoado. Então, a partir desse livro, foi revelado essa nascente do Rio Muni, que é uma bacia hidrográfica do Maranhão. Então, perceba aí que é possível, a partir das práticas docentes, da cartografia social, do professor com os estudantes, produzir a geografia local e, sobretudo, articulando com a geografia escolar, com a ciência geográfica. Na próxima tela, já veio para a gente uma outra experiência, já que aqui é TCC, eu resolvi colocar algumas experiências que é possível. Agora, na UEMA, Campus Caxias, me orientando o Elber Gomes Souza, que mora em São João do Sota, também tinha inquietação. E ele, então, trabalhou, pesquisou e produziu o seu TCC, foi aprovado com nota 10, que vai virar um livro agora, o TCC dele, pela editora, que está negociando, Prática Docente e o Ensino, Aprendizagem, nos anos finais do ensino fundamental, abordagem dos conteúdos geográficos do município de São João do Sota, Maranhão. E aí ele propõe essa discussão, ele escuta os professores, ele escuta quem elaborou o documento curricular do território sotense, sobretudo para produzir isso, e produz o TCC dele sobre isso, e ele vai buscar todo o contexto de emancipação política do município, trabalha as questões geográficas, e aí se envereda por um caminho de pensar o fazer geográfico, o pensamento geográfico, o raciocínio geográfico e a pesquisa produzindo a partir disso. Então, foi aprovado esse dele. Na próxima tela, veio outra experiência, que agora as tecnologias. As tecnologias é um outro desafio professor contemporâneo. Por isso que a formação continuada favorece a formação por geografia com uso da tecnologia. E as tecnologias digitais, elas favorecem muito a geografia. Nesse TCC, o Giovanni
Alves, ele elaborou a pesquisa dele sobre aplicativos educacionais disponíveis nos smartphones, possibilidades de uso pedagógico no ensino da geografia. E aí ele mostrou vários aplicativos que é gratuito para ser baixado no smartphone, justamente para dizer, olha, não tem recurso na escola, mas o estudante tem um smartphone. E no smartphone que é gratuito, ele pode baixar também esse aplicativo para ensinar vários conteúdos geográficos dos mais diferentes. Então, nesse TCC dele, que é pelo IFMA Campus São Raimundo das Mangabeiras, produz sobre isso. É possível fazer. Tá? Então, acho que a gente precisa entender que esse processo, a gente aprende nesse processo. Na próxima tela, vem para a gente já uma explicação básica. Essa experiência está no meu canal do YouTube, Geopedagogo Denilson Barbosa. Lá eu tenho essa experiência, que eu trago só uma para ilustrar, mas são várias dessas vivências nossas. Da inquietação. Nessa imagem aqui, Caxias, em 2016, pegava fogo. Foi o município que mais teve foco de incêndio no Brasil, foi Caxias. E os alunos queriam falar disso, porque as casas pegavam fogo, o povoado onde os parentes moravam pegavam fogo, e o que fazer? Então, a gente mudou, não é que mudou o currículo, mas adequando a sua geografia, passamos a abordar sobre queimadas e incêndio. Passamos a discutir o que é queimada, o que é incêndio. Eles entrevistaram os pais, os moradores, na cidade, foram buscar os focos de incêndio na própria cidade, no campo. Dividi a equipe não do meu jeito. Eu coloquei as propostas de atividades e cada estudante foi se encaixando com afinidade para produzir vídeo, fazer entrevista, produzir maquete, produzir textos, desenhos, registro fotográfico, enfim. E aí eles produziram para mim a maquete, um dos grupos, que literalmente pegou fogo. Tá no meu canal do YouTube isso. Eles colocaram álcool em gel, que naquela época não se falava isso, em 2016, para não espalhar o fogo, e simularam o fogo, né? Fizeram várias perspectivas, desenho 3D do fogo, eles fotografaram, produziram, e aí se trabalhou não só a geografia, a gente teve a oportunidade de articular de forma interdisciplinar, matemática, arte, língua portuguesa, geografia e tantas outras, até porque a própria geografia, ela é uma ciência interdisciplinar, a geografia escolar também, ela tem essa capacidade de dialogar com outras, com cursos curriculares. Na próxima tela, vamos ver agora uma outra imagem, que é aí, ó, esse desenho aqui, os alunos estavam tímidos, queriam mostrar, e ele acharam que ele não tinha valor nenhum, veio dobrado. Ele disse, opa, abra. Por isso que é importante o olhar pedagógico do professor de valorizar aquilo que eles têm, né? E aí, quando eles abrem isso, olha, vocês fizeram algo magnífico. Vocês conseguiram produzir, no desenho, um fogo em 3D. É que eles passaram a se animar para apresentar no colóquio, né? Porque ele não tinha essa ideia de que era um desenho 3D. Era só um desenho simples e ficou vira maquete, acharam que não tinha valor. Por isso é importante o professor valorizar e explorar o que os alunos produzem. Não somente perguntar, construir um mapa conceitual, por exemplo, um mapa mental, e deixar por isso, mas explore, questione, provoque, faça adendos a esse processo, né? Na próxima tela para a gente, por favor. Trago nossas referências, meu muito obrigado, e coloco à disposição para as perguntas, questionamentos, porque eu entendo que o tempo é curto, e aí eu trago só uma amostra disso. Quem quiser saber mais, no meu canal do YouTube tem todos os vídeos, né, de várias práticas que é possível, de formação continuada, mas também de práticas de sala de aula de educação básica. Obrigado, professor Oswaldo. Retorno com você. Tudo bem, professor Denilson, parabéns aí pelas suas excelentes contribuições, contribuições muito significativas, para todos os discentes, todos os participantes do nosso evento. E aí, sobre suas contribuições, né, a gente ressalta aqui algumas características bem importantes, né, no sentido de trazer mesmo, né, um novo conhecimento, né, para os nossos, né, futuros geógrafos. Nós temos aí, destacando na fala do professor Denilson, as curiosidades, né, em buscar a autonomia. Né, isso é muito importante, para que os alunos eles possam, de fato, né, ter esse conhecimento específico. Nós vamos mostrar agora algumas falas, né, algumas contribuições. A professora Catiusca Marques, né, ela destacou aí um grande desafio nessa formação continuada, é a apropriação das tecnologias educacionais, né, uma contribuição expressiva. O Antônio Araújo, do Polo de Picos, né, destacou: muitos professores, infelizmente, não buscam técnicas para minimizar esse contexto heterogêneo. Há alunos que têm mais facilidade de aprender de uma forma e outros já sentem mais facilidade de outras. Nós tivemos aí mais contribuições, né? A professora
professor José Francisco, né, contribuiu aí. Parabéns, professor, excelentes contribuições. Nós vamos ter a professora Catiúcia, ela comenta, esse geopedagogo arrasa. Parabéns, meu amigo, você continua sendo uma inspiração. E ainda sobre a fala do professor Denilson, né, a gente destaca aí a questão também da formação continuada. Muito interessante o posicionamento do professor quando o senhor menciona aí sobre a questão reflexiva, né? É necessário que o professor ele faça essa reflexão, né, que ele busque nessa formação continuada não só aprender algo, mas que ele busque como aprender, como melhorar, né, na sua prática em si. É importante que a formação continuada ela tenha, né, essa caracterização. E outro fator também abordado aí pelo professor Denilson, sobre as práticas pedagógicas, muito interessante, quando o senhor menciona, né, não é uma dificuldade, né, são os desafios. Isso é muito interessante a gente ressaltar, porque os desafios é algo que nós, enquanto docentes, podemos, né, de certa forma, driblá-los e conseguir alcançar determinados êxitos, né? Isso é interessante. E outro fator também aí a ressaltar sobre a fala do professor Denilson é a questão da escola, né, como espaço físico mesmo, o melhor ambiente para a formação, né, onde nós, enquanto docentes, podemos, ao mesmo tempo, o nosso local de ensino, ao mesmo tempo, é o nosso local também de aprendizagem. Né, e nas práticas diárias, né, enquanto reflexão, nós terminamos, por muitas vezes, aprendendo com as vivências. Não só dentro da formação continuada, mas no processo de vivência mesmo enquanto docente. Você também aprende no processo de vivência da sala de aula. E esse ambiente escolar, ele é um ambiente propício para isso. E aí, sobre a questão das provocações, né, que o senhor mencionou, muito interessante esse posicionamento. Lembrou-me bem a questão da aprendizagem significativa, né? É muito interessante nós aproveitarmos, né, aquilo que o aluno ele já traz consigo, a gente aproveitar aquele conhecimento. Mas, para isso, muitas vezes, é necessário que a gente instigue o aluno, que a gente busque desse aluno o que é que ele sabe, o que é que ele traz consigo sobre determinado conteúdo, né? Então, nós temos também aqui a participação do professor Marcos Rezende, né? Professor, sou coordenador pedagógico na cidade do Maranhão. Um dos meus maiores problemas é que, infelizmente, muitos professores no qual eu coordeno não querem buscar novas metodologias de ensino, né? Então, nós podemos realmente ver que essa é uma das dificuldades ainda enfrentadas no nosso campo educacional. Então, professor Denilson, aqui nós tivemos algumas contribuições, algumas falas. Se o senhor quiser mencionar alguma dessas falas nesse momento, enquanto a gente aguarda alguma pergunta ainda, se alguém quiser colocar alguma pergunta, pode estar colocando lá no chat, que a gente vai repassando aqui na nossa discussão. O professor Wilson também destacou, parabéns, professor Denilson, pelas palavras voltadas para a formação continuada e a experiência de vida e cidadã como pressuposto do educar, do educador transformador. Perfeito. Começar pelo professor Wilson, foi meu orientador no mestrado de Geografia do BPG UFP, né? Por isso que é importante, quando eu disse a simetria invertida, é isso, né? As parcerias. Eu estive algum tempo atrás no PPGE como mestrando, orientando o professor Wilson. Muito tempo depois, 2 anos depois, eu me formei, né? Hoje somos colegas de trabalho, né? Parceiros, a ideia é essa, das parcerias, né? Amigos, né? E ele traz essa perspectiva de fato isso. Não só o professor Wilson, que aí eu vou puxar a sardinha para o lado dele, que ele puxa para a geografia do campo, né? Para a geografia agrária, que demanda isso, e lá é um celeiro de possibilidades para se explorar a geografia, para ensinar, né? O conteúdo está lá vivo, né? Trazer a ideia, acho que é Marcos, do coordenador pedagógico aqui no Maranhão, diz muito, Marcos, do que eu disse lá no início. A formação continuada não é imposta, é aquilo que eu busco, é aquilo que me falta que eu vou buscar. Então, se eu não estiver aberto a isso, porque, Marcos, alguns entendem que é um fardo, que é mais trabalho, e não é. A formação continuada é uma aliada do professor para melhorar seu trabalho docente, para você se qualificar, você se desenvolver e tornar melhor o seu trabalho com foco aonde? Na qualidade do seu aprendizagem dos seus alunos. Consequentemente, você tem a aprendizagem criativa para você e favorece a construção da aprendizagem criativa para os estudantes com os estudantes. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito. Me perguntam, até doido, tu tem 6 especializações, para quê? Só de uma. Isso, o problema não é uma para o meu salário.
Eu preciso de tantas outras que possa agregar naquilo que me falta. Uma graduação, ela não é o fim. Ela é a formação inicial, é o começo. A pós-graduação também não nos faz. O mestrado e doutorado é um engano. O mestrado e doutorado, ele não também te forma plenamente, porque eles são funil. Todo curso ele é um funil, ele vai se especializando numa área. Você precisa abarcar, né, tantos outros, né? E a educação básica permite isso. A professora Catiúcia, ela traz isso, a amiga nossa, que é da inclusão, trabalha geografia tátil, a cartografia tátil, com os alunos com DV, deficiência visual e tantos outros, e também ela acaba puxando um pouco para a tecnologia assistiva. De fato, ela é um desafio, mas ela é uma possibilidade. Por quê? As tecnologias estão postas. Embora eu não domine a minha sala de aula, professor Oswaldo, mas a turma domina, os estudantes conhecem. Por que não orientar os estudantes, usar eles como monitores, como parceiro do processo, que eles possam manusear, e eu dou as coordenadas, olha a geografia, coordenada geográfica, né? Dá orientando os encaminhamentos. Quem vai conduzir a aula continuará sendo o professor, mas não impede que ele tenha essa humildade, essa abertura de conhecer os estudantes. No dia que o professor conhecer os estudantes, ele vai ter uma melhor prática, porque ele vai saber as potencialidades dos estudantes e as suas limitações, e poder explorar essas potencialidades. Eu nunca me esqueço de um exemplo prático, real, que aconteceu. A professora ministrou uma belíssima aula sobre Cerrado, mas a forma de avaliar esse aprendizado foi totalmente contraditório e paradoxal, sobretudo, que não favoreceu em nada. O que ela fez? A avaliação dela foi explique o que é o Cerrado. Então, ela pensou apenas para o aluno que escreve, o aluno que responde pela escrita. Para todos que responderam por escrito, embora foi uma frase curta, ela deu 10. E teve um aluno que desenhou o Cerrado e entregou para ela, disse, não, refaça, eu quero texto. Ela perdeu uma oportunidade altíssima e maravilhosa deste aluno explicar, expõe, então, o significado do desenho, porque o desenho tem todos os elementos que favoreciam o Cerrado, que caracterizavam o Cerrado. E ela poldou, não deu oportunidade que ele explicasse, que ele mostrasse o desenho, explicasse. Talvez ela perceberia o quanto de conhecimento sobre o Cerrado esse aluno aprendeu, do que numa frase escrita no texto, não diria. Ela esqueceu que existem as múltiplas inteligências. Gardner já explica isso, no processo, né? Então, ela poderia dar esse espaço. E o desenho também é um recurso didático da geografia. A geografia trabalha com isso, né? Então, a gente possa explorar mais, conhecer os estudantes. Porque à medida que eu conheço os estudantes, eu vou conhecer os seus diferentes processos de construção do conhecimento. E aí eu vou pensando, diversificando as estratégias que atendem o sujeito. Por isso que minhas aulas vão estar envolvidas. A aula não é para desenvolver a aula é para envolver. Eu consigo aprender e ensinar quando estamos envolvidos. Então, por isso que o verbo é envolver. Pertencimento, geografia. Se eu não me sinto pertencente, não tenho a pertença àquela aula, nada me toca, não faz isso para mim, eu não me envolvo. Então, o professor tem que envolver os alunos para que eles se sintam pertencentes. Para que a aula não é do professor. A aula é nossa. É professor e estudante. É com. E aí eu tenho um pertencimento e eu acabo envolvendo. Tudo bem, professor. Nós temos aqui uma pergunta da professora Catiúcia. Professor Denilson, nesse longo tempo da sua prática, como você avalia a importância das políticas públicas na formação continuada do professor? Excelente pergunta, Cátia. Inclusive, é minha área de atuação no doutorado, minha linha de pesquisa é justamente políticas educacionais e gestão da educação. Eu estou com a minha orientadora, a professora Rosana Evangelista, e investigo na minha tese de doutorado justamente o direito à educação dos camponeses com deficiência nos territórios do Piauí e Maranhão. Eu estou investigando somente isso, que perpassa por essas políticas. Lamentavelmente, nos últimos anos, as políticas públicas educacionais voltadas para a formação continuada do professor, elas têm ido na contramão dessa necessidade. Claro, quem sabe as mudanças de governo que houve, o neoliberalismo que influencia sobretudo essas questões de formação, mas, por acaso, não é impedimento para a gente buscar a formação. Esses programas que existem, eles têm um formato, mas a gente pode buscar. E somos nós que vamos fazer a transformação. Eu costumo dizer que os documentos são documentos. Quem dá vida a ele, movimento, somos nós. De fato, as políticas públicas educacionais para a formação elas têm regredido. Elas têm caminhado na perspectiva da voltar o tecnicismo, deixar o professor tarefeiro, que não pensa,
E mais ainda, uma formação aligerada. As formações que temos hoje são as formações aligeradas. Hoje, cada governo está escolhendo o cardápio. Ou seja, tem um plano nacional de educação que tem uma mandamento que trata da formação continuada, mas cada um acaba escolhendo o cardápio que quer investir, que quer trabalhar. Mas a gente pode mudar essa perspectiva. Por isso, professora Cátia e os demais, a gente entende a ideia da pedagogia decolonial. Aqui também se produz conhecimento. A gente precisa desnaturalizar isso, que aqui não se produz conhecimento. E que a gente possa buscar entre nós a nossa formação continuada, a formação entre pares. Que a gente possa inverter esse processo. De fato, as políticas públicas estão aí ainda não favorecem. A BNC não nos favorece, pelo contrário. Os cursos de graduação hoje também têm sido fragilizados, somente de pedagogia e tantos outros. A gente precisa romper essa lógica mercadológica, porque a escola não é mercadoria, a universidade não é mercadoria e a educação não é mercadoria. A gente precisa entender que trabalha com pessoas, várias pessoas, sobretudo a formação humana. A formação humana que permite o ser humano se libertar, ter autonomia, buscar a transformação de si e dos outros, sobretudo entender que a formação ela é o caminho da mudança. E a mudança ela não começa com o Oswaldo, ela não começa com a Catiúcia, ela começa com cada um de nós. Então, não é com o outro, é consigo primeiro. E é por isso que a gente precisa reverter esse processo. Por isso que precisamos pensar uma formação continuada como contínuo, permanente, mas que ela nasça a partir do chão da escola. O que é isso? A partir da necessidade, porque esses pacotes estão aí, Catiúcia, nada atende às demandas da escola. A melhor formação continuada é aquela que respeita as necessidades formativas do professor, que emerge do chão da escola. É lá que está a realidade da nossa formação. Porque eu posso fazer, professor Oswaldo, uma formação holística, uma formação genérica para todo mundo, mas que nada vai agregar à sua prática. Por isso que o professor volta frustrado, porque ele foi buscar lá algo que pudesse agregar a sua formação, a sua prática pedagógica para melhorar. Ele chega lá com a formação geral que nada atende. Por isso que a formação, a gente defende que ela tem que acontecer em cada uma das escolas. Embora a rede é a mesma, mas cada escola é única. Cada escola tem uma realidade, uma necessidade. Por isso, o chão da escola é o melhor lugar para a formação. Por isso, a gente defende que o lugar da formação continuada é o lugar do exercício da profissão. Excelente, professor. Muito bem. E aí, o professor Wilson, ele destaca aqui no chat, fale um pouco sobre a sua experiência na educação do ou no campo. Pronto, obrigado por essa oportunidade. Sim, meu primeiro concurso, que até hoje eu estou concursado, eu não abri mão de vários concursos, mas esse eu nunca abri mão. Eu fiz um concurso para uma escola quilombola, no povoado Mandacaru dos Pretos, Matões, Maranhão, perto da cidade do professor Wilson, que é Parnarama. Ele está no Piauí, Teresina, mas ele é aqui de Parnarama, né? E aí, por quê? Porque eu tenho minhas raízes no campo. Eu moro em Caxias, sou caxiense, nasci em Caxias, mas fui criado até os 10 anos de idade no campo de Matões. Aos 10 anos, pela ausência da educação do campo, por não ter escola do campo da década de 90, meus pais retornaram a Caxias para eu poder estudar. E aí eu estudei na escola pública, no fundamental, na escola pública no médio, e na universidade, a UEMA pública. Ao fazer justamente o concurso, quando foi a primeira oportunidade, eu optei por fazer o concurso para a zona rural, de Matões, uma escola quilombola. Minha mãe disse assim, mas para que fazer concurso para a escola do campo, se tu já veio de lá? Eu disse, justamente, é porque lá é que precisa. A cidade tem demandas? Tem, mas é menos. O campo precisa. Então, professor Wilson, de fato, o campo, que é a escola do e no campo, ela é mais escola no campo do que do campo, porque é uma escola, embora quilombola, mas ela está situada, mas ela não tem identidade quilombola, ela não tem identidade de escola do campo, ela continua com a lógica de uma escola urbanizada, com currículo urbanizado, muito embora numa comunidade quilombola. Ponto. Desprovida de tudo, né? De acesso, de material, mas não era impedimento, ainda não é, por não fazer. Eu estou afastado para o doutorado e presto só formação continuada para a CEMED, né? Formando professores de Matões, né? Porque eu estou afastado, licenciado do doutorado. E aí o que acontece? Nós buscamos alternativas. Uma delas, está no meu canal do YouTube, a gente propôs, quando eu voltei do mestrado em 2019 para lá, a escola disse assim, olha, você vai ser lotado nessa turma, porque é a pior turma, ninguém quer nada, não quer ler, não quer fazer nada. Chegando nessa turma, em vez de eu brigar com a turma do Granada, ao contrário, eu disse, olha, a diretora me disse que vocês
adoram ler. Gosto muito de ler. Gosto de fazer as coisas. Olha, eu estou vindo de Caxias e lá tem uma academia de letras, lá tem o Memorial da Balaiada, lá tem o Mirante da Balaiada, tem uma ETA de tratamento de água, né? Tem um quintal ambiental. Vocês gostariam de visitar esses lugares em Caxias? Tá. Pois muito bem, me escreva uma carta que eu vou levar para essas pessoas. Se eles responderem, vocês vão para lá. E assim eles ficaram entusiasmados de escrever a carta, levei para cada um deles, gostaram demais. Quando eu retorno na aula seguinte, eu coloco um data show, o áudio, o vídeo, deles respondendo a carta com a carta na mão, né? Eles ficaram entusiasmados. A diretora me procura como é que eu consegui aquilo ali. Por quê? Em vez de eu negativar o que ela me disse, eu potencializei. Lembra do interesse? Eles já ouviram tanto. O camponês é tão desvalido de tudo, porque eles estão historicamente invisibilizados, negligenciados seu direito, e de tanto ouvir que eles não podem, não são capazes, para que estudar, eles acabam acreditando nisso. E eu potencializei. Resumo da ópera. Eles vieram conhecer todos esses lugares, escreveram textos, produziram o livro, está no canal do YouTube, deram entrevista para as TVs locais, foram para o mundo. A turma mudou o comportamento, se enganjou, e passamos a trabalhar no campo com eles. A gente fez usando, já que não tinha material adequado, a gente usou o próprio campo, o território camponês lá, como espaço de aula, né? Em que eles exploravam os recursos do município, do povoado. E aí eles aprenderam o que é uma ETA, como trata a água, o consumo consciente, aprenderam a questão dos solos, o tipo de relevo do povoado, articulado com o relevo brasileiro, com o relevo mundial, né? Todas essas práticas geográficas, socioespaciais. Usamos o transporte escolar para ensinar a geografia, né? Eles, a partir do ônibus escolar, nesse trajeto que eles fazem, para aprender a geografia, para observar o olhar de fora e o olhar de dentro. Quer dizer, é possível. A nossa escola está localizada num lugar inadequado. Quando chove, todo o dejeto entra da escola, porque ela está na parte baixa e no fundo de uma encosta, que foi mal apropriado. E isso serviu para trabalhar a geografia também, de novo. Olha a geografia. E é porque que alagava, né? As curvas de nível, trabalhar várias questões, se é possível. Aprender de um jeito simples, mas envolvendo os estudantes para pesquisar. E aí, pessoal, precisamos, de fato, buscar essa identidade camponesa, trabalhar a educação do campo a partir das vivências, das histórias, dos saberes, mas não significa dizer que ele vai estudar somente aquilo ali, mas amplia o conhecimento. E que depois ele decide se quer ficar no campo a desenvolver ou ir para outro lugar. Não é uma questão de ou isto ou aquilo. Não é estudar para mudar do campo. Ele tem a opção depois de escolher se permanece, se desenvolve. Ele tem a escolha de fazer. E que a gente possa valorizar esses saberes e potencializar essas pessoas tão historicamente negligenciadas, né? Tão desacreditadas. Então, é possível fazer, transformar. Hoje a escola está caminhando para outra perspectiva, o PPP da escola foi reformulado para se alinhar à proposta da educação do campo, mas ainda não é uma realidade, mas já é um avanço, já está caminhando para isso. É uma escola que atende 6 povoados, ela é polo, né? Ela tem 6 povoados, é uma maior povoado, tem 900 famílias lá, e, sobretudo, a gente percebe quanto é importante o investimento em educação do campo, que ainda é precário. E, mais ainda, considerar a educação inclusiva no campo, aí é que o direito é negado mesmo. Então, é negado porque a escola não é acessível, não tem acessibilidade, não tem profissionais para atender, não tem sala de recursos multifuncionais, tá? E aí acaba sendo negado a esses estudantes camponeses com deficiência o de educação. Então, o que a gente percebe que precisamos avançar muito no âmbito da educação do campo. E a geografia tem um papel importante no campo, na formação cidadã, na emancipação. E na minha pesquisa do mestrado, que eu fiz já em Caxias, não em Mato Grosso, mas em Caxias, revelou disso, né? Lá o professor ele falava disso, ele falava de que os alunos tinham todo esse processo, mas ele buscou um caminho de trabalhar com os estudantes, e aí ele desenvolveu poesias, desenvolveu aula no campo de futebol também com isso, na roça. Ele usou a roça como aula, como sala de aula, em que os saberes dos trabalhadores, agricultores familiares, eram explorados para trabalhar na sala de aula na escola, tanto na sala comum, quanto na própria roça, como espaço de aula, né? Então, veja que a educação do campo te abre janelas de possibilidade. Não é mercadoria, é direito. Por isso, eu continuo no doutorado agora investigando a educação do campo, agora na interface com a educação especial, buscando entender ou a efetivação ou a negação do direito dos camponeses com deficiência.
Muito bem, professor. Excelentes contribuições aí, novamente, né? Gostaríamos de parabenizar. E aí nós ainda temos aqui algumas mensagens de parabenizando, né? Nós temos aqui o Arlon Alves, né? Parabéns, professor Denilson, pelas contribuições. A professora Catiúcia ainda menciona, né? Vejo enquanto perspectivas que estamos mais instigados a buscar essa formação continuada, sobretudo devido às exigências do mercado de trabalho. Né? Em seguida, ela agradece, né, ao professor Denilson. E nós temos também o Arlon, que comenta: a inteligência molda a maneira que vemos e nos relacionamos com o mundo. Né? Então, assim, são realmente excelentes contribuições que o senhor nos propôs hoje aqui nessa abertura. E aí, professor, para a gente finalizar, nós gostaríamos que o senhor nos desse aí, nos conduzisse uma fala aos nossos futuros geógrafos, né, que estão nessa semana de conclusão do curso. Então, hoje, né, o senhor, enquanto professor, dadas as suas experiências, né, o que é que o senhor tem a dizer a esses futuros geógrafos? Obrigado pela sua oportunidade. Olha, eu não me arrependi de ter escolhido geografia. Geografia foi a minha primeira escolha. E quem fez geografia na UEMA foi a professora da educação básica. Digo a vocês que o meu ensino fundamental, até o segundo ensino médio, eu não gosto de geografia. Era decoreba, era elaborar 20 questões para escolher 10. Mas no terceiro ano, eu tive uma professora, Ana Sena, que já aposentada, ela me fez enxergar uma outra geografia escolar totalmente diferente, viva, dinâmica, que me fazia compreender o mundo que eu vivo. Me levar para o Itapecuru, para pesquisar, para fazer, para pegar, para observar, para perceber. Vale a pena. Geografia é uma das áreas belíssimas, mas, sobretudo, que tem um potencial enorme, profissionalmente, didaticamente e, sobretudo, como ciência. A geografia vai te permitir não só desbravar o mundo, mas encontrar o próprio mundo que está em você. Porque, às vezes, não conhece a geografia do nosso corpo, da nossa existência, da nossa vida. A geografia te permite também conhecer o mundo, te permite cartografar, socialmente falando. Entenda que a geografia da rua, da tua casa, do teu bairro, do local que você trabalha, estuda, do mundo, da televisão, por exemplo, de tudo. Em tudo está a geografia. E vai te ajudar a compreender todos esses processos. E, sobretudo, não é a geografia por si que vai fazer você ser um bom profissional. Não é o diploma que você está recebendo daqui a alguns dias que vai te fazer um profissional. É todo o teu caminhar ao longo do curso. Você passou pelo curso ou você viveu o curso? É você. A decisão é você que vai fazer. O profissional de excelência está com você. Não está no diploma. Mas como você vai fazer, vai utilizar todos os ensinamentos aprendidos ao longo do teu curso, com os professores e professoras, sobretudo com teus pares, colegas de turma, que aprende muito, e fazer a aplicação disso no seu dia a dia. A diferença está você. Sobretudo, eu sempre dizer assim, olha, gente, a gente consegue fazer a diferença em tudo. Porque o pessoal acha que a gente formou e não é isso. É uma construção. E, portanto, mais importante do que o destino de vocês, que é o diploma, foi o caminhar de vocês. Esse percurso desses 4 anos, 5 anos, alguns mais, alguns menos, que vocês aprenderam, chama-se aprendizagem. Aprendizado, construído. E, sobretudo, a diferença é essa. Como é que eu vou fazer? E nunca esqueça dessa fala hoje. Em tudo que nós ensinamos, tem muito do que nós somos. E naquilo que nós somos, tem muito do que ensinamos. Então, faça falar isso. E, por fim, não menos importante, eu sempre fecho com isso, Oswaldo. Eu já sou pai de 2 meninas. Quem não é, imagine sendo. Mas se não tem, os sobrinhos. Ministre suas aulas, sua primeira aula depois de formada. E pergunte a si mesmo. Essa aula que eu ministrei hoje, eu gostaria que minhas filhas, sobrinhas ou irmãos tivessem participado, tivessem assistido, que fossem meus alunos? Se a resposta for sim, continue. Está no caminho certo. Se for não, repense o seu fazer docente. Porque assim como você quer que seus filhos, sobrinhos, irmãos tenham uma educação de qualidade geográfica, aqueles que não são seus parentes, amigos ou filhos também merecem e devem ter o direito de ter educação de qualidade. Não dá para brincar de ser professor. Ser professor de geografia e qualquer outra área é uma grande responsabilidade. Cuidar da formação do outro não é fácil.
Então, não brinque ser professor. Seja professor. Faça valer seu diploma, faça valer seu curso e faça garantir que esses seus estudantes possam aprender com qualidade. Não tudo está no livro didático, mas o básico essencial que eles precisam aprender. Porque a seleção é você que faz. Refletindo sobre quem queremos formar e como se formar. E muito obrigado, Oswaldo, pela mediação, ao professor Raimundo Wilson, meu eterno orientador, ao Leilson, pela a parte operacional, a professora Roneide, a professora Silvana, que entrou em contato comigo, enfim, a todos que estão envolvidos nesse processo, que a gente sabe que não é fácil. A amiga e colega, a professora Catiúcia Marques, e a todos os outros, aos estudantes que estão ocupando o chat, aos graduandos agora capazes de defender, façam valer isso. E, como eu disse, sejam professores, se percebam, não no final, mas desde o início se percebam como professor. E busque a cada dia ser um bom professor, uma boa professora, e, sobretudo, usar o saber geográfico para transformar as vidas, né? Para orientar esse caminho, porque a geografia ela orienta, ela encaminha, e faz a gente pensar. Pensar dói. Mas é maravilhoso. A melhor coisa do mundo é pensar. Bem, professor. Parabéns mais uma vez, né, pela sua exposição, pela explanação excelentíssima. Só elogios aí no chat. Então, assim, foram contribuições significativas. Nós agradecemos pela contribuição que o senhor nos trouxe hoje. E, em nome de toda a equipe, né, nós desejamos muito sucesso aí na sua trajetória, né, na continuação da sua trajetória. E nós gostaríamos também de informar, né, e agradecer aos nossos discentes que participaram hoje, né, da nossa palestra de abertura, que o link da frequência se encontra disponível no chat, né, que todos assinem a frequência. Agradecemos também a participação, né, de todos os discentes, né, dos 7 polos que estiveram presentes hoje na nossa palestra de abertura e convidamos, né, a todos, né, a participarem da nossa semana, né, de apresentação de trabalho de conclusão de curso, que já teve início hoje e vai aí até a sexta-feira. Né? Nós, durante a semana, no Instagram do curso de Geografia, a gente vai estar colocando, né, todos os posts com os links de acesso às salas. As defesas são públicas, né? Então, quem quiser estar participando de alguma sala, nós vamos ter defesas pela manhã, pela tarde, pela noite, né, até a sexta-feira com a palestra de encerramento. E aí, nesse momento, nós vamos chamar a professora Silvana, que vai fazer as considerações finais da nossa palestra de abertura. Certo, obrigada, professor Oswaldo, pela mediação da nossa palestra, né, de abertura do terceiro CPGEL. Eu queria aqui também agradecer ao nosso palestrante maravilhoso, que também considero como amigo, né, vira e mexe, ele está lá na escola que eu trabalho, de Caxias, maravilhoso, como bem já colocaram aqui, né, e não foi só, gente, contribuições que ele trouxe para a gente, ele trouxe experiências, né, relatos de experiência, e isso é o que foi mais interessante na palestra, né? E já que estou falando em relatos de experiência, eu vou reforçar aqui o convite do professor Oswaldo, porque no dia 2 nós teremos, né, relatos de experiência com alguns colegas nossos. Eu vou até mencionar aqui os nomes deles, né? A professora Catiúcia, né, que participou bastante aqui conosco, o professor mestre José Francisco de Araújo, professora Aline Camilo, a professora Rosana, e teremos a mediação do professor Leilson, né? E também não podemos deixar de agradecer as pessoas que estavam nos bastidores, que é a professora Roneide, né, e o professor Leilson, que sempre nos ajuda. Professor Wilson, professora Lívia Neri, né, como o professor Oswaldo também já agradeceu. E antes da gente finalizar, professor Wilson, eu fiquei sabendo aqui que a discente é a Eliane. Ela acabou de entrar na sala. Seria bom a gente ouvir, né, um pouco do relato de experiência dela no curso de Geografia. E justificar também a ausência da Tchesca, né? Ela me mandou um áudio aqui, disse que não poderia estar presente devido, nesse momento, estar participando de banca, tá certo? Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Wilson, né? E aí o professor Wilson passa para a discente a palavra. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite novamente. A Eliane está conosco. Tenho muito contato com a Eliane, né? Ela sempre entra em contato comigo para poder estar atualizada.
muito ativa, né, Eliane? Que bom, certo? Mas aqui, parabenizar o professor Denilson, né? Eu acho que nós estamos devendo um encontro nosso presencial, tá? Eu ir até Caxias, certo? Essa correria danada aí, mas vai dar certo. A gente, né, estamos longe, estamos perto, né? Mas nós temos que combinar aí, talvez esse ano não dê mais, mas no próximo ano a gente tem que combinar aí, ir até Caxias. E eu quero, assim, estou me convidando, de repente, conhecer essa escola lá que você citou aí no início, né? A escola da sua, da Quilombola, tá? É sempre bom de conhecer, né, essa nossa realidade mais de perto aí da minha região, porque também eu sou muito assim, eu sou muito raiz no sentido assim da origem camponesa também, certo? Minha origem camponesa. E essa minha origem eu sempre trago também nessa experiência que você colocou muito bem, de traz essa carga, essa vivência para nossas aulas, né? Nossas aulas, isso é importante. A professora Silvana, né, agradecer ela também pela coordenação dos TCCs, tá? A professora Ronei também dando suporte. Assim, eu como coordenador eu fico muito gratificado porque não tenho preocupação, tá? As coisas acontecem porque a gente vai, precisou da gente, a gente orienta alguma coisa, e a gente fica muito feliz pela nossa equipe, também feliz pela notícia da professora Olívia no início aí da abertura, né, que vamos ter mais turma no próximo ano. O professor Denilson já está convidado também para o nosso evento no próximo ano. Queremos até a sua ajuda aí, depois de repente ajudar a planejar, certo? Porque nós queremos fazer um evento assim de 10 anos e nós temos os projetos aí para estarmos colocando em prática a partir do próximo ano. Então, a discente Eliane, pode aparecer aí para falar um pouco com a gente. Oi, Eliane, boa noite. Boa noite. Tudo Estava aqui, tá bem? me vendo direito? Tudo bem. É que eu estou aqui colocando direitinho. Aí, tudo bem, professor? Boa noite para todos. Como o professor já disse, né? Meu nome é Eliane. Eu fico aqui no Polo de Corrente, né? E realmente, assim, sempre eu estou em contato com o professor Wilson, ele é uma bênção. O professor Wilson sempre tem me atendido bem, tem estado sempre assim pronto para me atender. Não somente ele, como os outros professores também. E eu agradeço desde já também ao convite que foi me feita pela professora Silvana. Muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E ouvir tanto ensino maravilhoso. Eu ouvi coisas assim que me edificou bastante para ser uma formanda, né? Nessa formação de geografia, como ele diz, nós já temos que nos sentir, né? Professores. E gostei muito, muito, muito mesmo. A professora, ela disse que eu poderia falar aqui um pouco sobre a minha dificuldade, né, na universidade. O professor Wilson sabe, a professora Silvana e o professor Oswaldo, né, também já esteve comigo, já me ajudou também bastante em uma das disciplinas. E a minha dificuldade, professores, é a minha deficiência visual, certo? Sou deficiente visual, estou enfrentando a universidade com muita garra, com muita força, que é um dos objetivos que o aluno tem que ter dentro do seu coração. Se ele tem no seu coração o desejo de alcançar algo, ele tem que lutar por aquilo ali. Então, eu estou lutando, né? Estou lutando por isso. E a dificuldade é de ver na realidade, né? Porque se eu enxergasse, eu aprenderia a geografia bem melhor. Então, eu me esforço de todas as formas para tentar aprender ouvindo. E existe também um leitor de tela, né, no meu celular, o comando, o TalkBack, o leitor de tela. Eu leio muito em PDF. O professor manda um livro, manda um texto, e aí eu vou abrindo através desse aplicativo, né? Então, a tecnologia ela é uma área, né,
que tem me ajudado bastante, bastante, bastante. E eu só não enfrentei maior dificuldade porque os professores têm me ajudado, têm me auxiliado, sempre estão prontos ali para me atender. Então, a maior dificuldade realmente é ver. Você chegar, você vai estudar sobre rochas, né? Você ali vê, apesar que eu já conheço rochas, algumas, porque eu enxerguei, né? Então, eu já vi algum tipo de rocha. Então, é mais fácil para os professores me ensinar esse termo. Mas já tem outros alunos que têm uma dificuldade muito grande, é tanto que muitos não se formaram até hoje, estão dentro de casa, não têm conhecimento por causa da dificuldade que há, que eles acham, poxa, eu não vou, porque eu não vou conseguir, eu não tenho como, mas já outros já enfrentam. Mas é uma dificuldade muito grande, tem que ser uma guerra constante, uma luta mesmo para que você venha tentar aprender o máximo possível, certo? E, enfim, é isso aí. É nessa área que eu tenho uma dificuldade, mas graças a Deus a tecnologia tem me ajudado bastante. E sobre as atividades, assim, eu quero falar um pouco sobre isso. Eu tive que usar minhas estratégias para editar, né? Seja o que, cada atividade ali. Por exemplo, era necessário ter uma informática em braille, que é para deficientes visuais. Só que na minha cidade, por ser pequena, ela não tem professores dessa formação, certo? Então, isso, eu tenho encontrado dificuldade nisso aí. Então, eu faço o quê? Eu leio o assunto, observo o que foi enviado, vou na plataforma, leio tudo, e aí eu peço alguém para digitar para mim. Então, nesse termo aí, é uma dificuldade que eu mesmo queria digitar, mas aí eu estudo, avalio, formo do trabalho e a pessoa só digita para mim. Porque se eu tivesse informação em braille, eu mesmo poderia utilizar no computador, né? Mas o restante do celular, tudo eu faço. Então, tá aí minha dificuldade, mas é isso aí. E graças a Deus, até aqui, eu tenho amado o curso, maravilhoso, eu tenho gostado muito da forma que todos têm me recebido, é isso aí. O professor ele tem que amar o seu aluno, ter cuidado com o seu aluno. Mesmo que o seu aluno tenha uma dificuldade, ele tem que mostrar ao seu aluno que ele é capaz. Uma das coisas que me chegou até aqui, eu encontrei professoras que me incentivaram e encontrei professores também que disseram, puxa, mas você fez essa conta de matemática? Você? Eu sim, professor, foi eu sim. Mas como assim? Eu fiz, e o final dessa conta, né, deu uma conta periódica. Ele, então você sabe. Então ele praticamente ele quis me dizer que eu não tinha capacidade de fazer aquela conta, não consigo esse conceito. Isso aí eu fiquei naquele momento assim, mas eu gente, não vou desistir por causa disso, eu tenho essa capacidade. E, enfim, já outros não, olhando, você vai conseguir. Então, o aluno deficiente, ele enfrenta muita dificuldade, principalmente se o professor mostrar a ele que ele não é capaz. Mas, graças a Deus, alguns mostrou isso, e os professores aqui, né, no curso de geografia, têm mostrado que eu sou capaz, e eu estou muito, né, contente, feliz com isso, e quero agradecer, né, aos professores e dar parabéns, né, pelas falas. Enfim, muito obrigada, sim, pela oportunidade de estar aqui com vocês, contando a minha dificuldade, né, na universidade, meus pontos, né, positivos, né, para lutar, para melhorar a minha aprendizagem, e os pontos negativos que eu queria aprender, né, em termos da formação da informática em Braille. Se eu tivesse, era muito bom. Pronto, Eliane. Parabéns aí, certo? Tem até algumas mensagens aqui no YouTube, colocando que você é um exemplo, né? Uma lutadora, é muito inspiradora aí a sua força de vontade. E a gente procura contribuir da melhor forma. Claro que a universidade, né, nós precisamos pensar mesmo, mas a parte da tecnologia, formas, né, de estar promovendo a inclusão, mais inclusão. Não é isso? Então, eu me proponho até que, nível de geografia, né, de levar essas demandas, né, mais ainda para
a nossa direção, para a direção aí da UFP. Porque tem como, né, a gente estar, no caso, nos polos, né, ter um apoio mais efetivo nesse sentido, né, que é o que ela colocou aí. Então, nós temos a Eliane, temos também uma aluna, se não me engano, de Picos, Paulo de Picos, que ela já é muda, né? Gabriela. É a Gabriela, não é isso? Então, a gente procura dar o maior, assim, buscar, né, estratégia para dar esse apoio. Claro que nós sabemos que, como instituição, nós temos deficiência, ainda muita deficiência em dar, né, condições mais inclusivas para alunos, né, que têm essa realidade. Mas o importante é que a Eliane, eu vejo que ela, pela força de vontade dela, ela consegue, de fato, né, aprender, assimilar, né, os conteúdos. Eu vejo isso muito positivo e um exemplo para mim, né, e para todos nós, né. Então, assim, tá? Gostaria de passar a palavra aqui para os colegas também, queiram falar alguma coisa aí, né, algo ainda nesse sentido, mas antecipadamente já quero aqui colocar minhas palavras finais, agradecer novamente ao professor Denilson, e não esqueça de me convidar para o defesa de doutorado, certo? E nós temos ainda, né, vamos publicar alguma coisa ainda aí da sua dissertação, que está pendente, né, porque você muita coisa, eu entendo, certo? Mas você tem muita coisa para publicar ainda, assim como eu também, né, eu também tenho muita produção no caso do meu doutorado ainda, que falta ainda eu publicar e a gente contribuir mais ainda com a nossa ciência geográfica. Então, fica aí o convite para todos nós. No próximo ano, a gente vai ter evento, vai ter a formatura de muitos alunos e vamos ter nossos eventos, certo? Um abraço geográfico a todos, professora Silvana. Passo a palavra a você, professora Silvana, na coordenação. Certo. Muito obrigada, professor Wilson. Eu quero aqui também agradecer, né, a aluna Eliane. Eu tive a oportunidade de ser tutora dela em uma disciplina, então foi assim um aprendizado para mim. Foi maior para mim do que para ela, eu acredito, o aprendizado. Então, assim, minha primeira experiência com a aluna deficiente visual. E aí eu cometi aquela gafe, né? Eu mandava coisa escrita. Aí ela, professora, mande áudio que não dá para. Aí eu, Eliane, desculpa, estou aqui na correria. Aí eu pedia desculpa, eu ia ali junto com ela, eu lia para ela, né, as atividades. Então, assim, foi muito gratificante, foi maravilhoso. Ela é muito dedicada, ela fez todas as atividades. Então, assim, esses parabéns que a gente está vendo aqui para ela, né, os colegas colocando que ela é determinada, é uma guerreira. Gente, tudo isso é a mais pura verdade. Eu pude conviver de perto com ela quando eu acompanhei na disciplina, e ela é muito, muito determinada, demais. Parabéns, Eliane. Obrigada, professor Wilson. Mais uma vez, obrigada, professor Denilson, né? Professor Oswaldo, né? E ao professor Leilson, que está aí nos bastidores. Podemos dar por encerrado esse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E avante, né? Como diz o nosso reitor. E avante.